Fala galera, aqui quem fala é o Deus Novo Mundo e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E aqui eu vou falar sobre vícios humanos, não sobre os vícios químicos, porque isso já está muito, digamos assim, muito debatido já está muito entendido que eles são realmente ruins. Mas e os vícios comportamentais? Eles são ruins? Os vícios que não têm química envolvida? Por exemplo, vício em comida? Vício em qualquer coisa, um vício. Eu falo assim, a única coisa que as pessoas acham que não vai ter um vício comportamental em fazer aquilo é meditar. Porque meditar é o sem pensar, é tentar não combater os seus pensamentos, mas tentar entrar em equanimidade consigo mesmo. Deixar só se concentrar com sua respiração. E toda vez à noite eu tento fazer isso e realmente é muito difícil. Eu faço assim. Hoje eu vou fazer e eu até gosto de falar isso, que eu depois eu não faço por isso, mas sempre quando eu falo a coisa eu cumpro. E eu cumpro por uma coisa de honra. E uma coisa que é do Buda, que Buda diz. Nunca minta, sabe? Sempre cumpra o que você prometeu. Ou seja, eu vou fazer 1h30 de meditação hoje. E o ser humano é viciado não só em pensar, mas em todas as maneiras de percepções sensoriais, prazeres sensoriais. Seja de ouvir música, de cantar, de se esforçar, de ganhar mérito, sei lá, de qualquer tipo. Ele é viciado em comportamento. O Buda se libertou exatamente de tudo isso. Mas todos nós temos nossos vícios comportamentais. E na minha visão, a sacarose sim é um vício químico. Não um vício... Não, é uma dependência química, né? Não uma dependência comportamental. O café também é uma dependência química, não comportamental, mas já comida, outras coisas assim, comida, celular, que mais? Sexo, jogos assim, jogos, são vícios comportamentais, dependências comportamentais, assim, de forma básica, assim, eu falando. Mas eu acho que o maior vício do ser humano, dependência do ser humano, é do seu próprio pensamento. Que aí ele está criando sua própria realidade, seu próprio conceito de eu. Em vez de ficar consigo mesmo, que é o seu, digamos assim, o seu não eu. Que aí, vendo além de você mesmo, além dos seus prazeres sensoriais, além de tudo, você descobre quem você é mais. Ou seja, mesmo meditando aqui, tipo, meditar, sempre isso vem na minha cabeça. A sua cabeça sempre vai dar motivo para você sair da meditação. Se você quer alcançar a iluminação igual Buda, você sempre quer aumentar, né, o período de meditação, né? Eu, por exemplo, eu quero alcançar. Mas eu tenho que entender que eu não renunciei ao mundo ainda. Não quis virar monge ainda. Porque virar monge tem que realmente renunciar tudo. E eu não estou renunciando tudo. Mas um dia eu vou renunciar. Um dia eu vou renunciar. Grave minhas palavras. E olha que o budismo tem que cumprir o que fala. Grave minhas palavras. Ou seja, renunciar aos prazeres sensoriais, tudo. E ficar só consigo mesmo. Não precisar de nada, não ter preocupações para fazer, vícios. Sem estímulos, digamos assim. E eu sou uma pessoa que gosta muito de estimulantes. Ou seja, meditação é a coisa mais complicada para mim. Mas eu já consegui fazer, nossa, um tempo até já bom.
Porque quando vem de você, dentro de você, uma coisa, dentro de você realmente querendo fazer a meditação, e com o tempo você cria a disciplina para inserir a meditação no seu dia a dia lá, você consegue, sabe? Silenciar sua mente, entende? Silenciar sua mente. Porque o mundo, ele agita a nossa mente. O mundo deixa nosso pensamento muito acelerado. Ele exige que nós estejamos estimulados para viver o mundo. Ele exige um estímulo. Ele exige algo de você. Ele exige. Já você calma assim, quando você medita muito, você fica muito calmo. Não dá vontade digamos assim, de fazer, não é preguiça, mas não dá vontade de fazer coisas consideradas mundanas, não te dá vontade, te dá mais vontade de falar o Dharma, ou Dhamma, né? Dá mais vontade. Eu sou budista Mahayana Zen, mas eu considero muitas passagens do Mahayana tal, que não são canônicas, né? Eu considero mais o Theravada. Enfim, eu mudei muito o pensamento, mas obviamente a vida é mudança, né? E eu sempre tive uma cabeça muito diferente, muito diferente. E sempre quis encontrar a verdade e sinto que em Buda eu encontrei realmente a verdade. Sabe? Encontrei a verdade. E a verdade. Para nós alcançar a iluminação, eu vou falar também outra coisa. Não só sobre os nossos vícios e como eles atrapalham. E até tem vício, o último vício para se combater, digamos assim, vai ser o vício em pensar. O vício do pensamento. Ou o vício de continuar existindo. Um desses. Eu acho que é o vício do pensar. Porque quando você não está pensando mais em nada e não pensa, a cabeça não pensa, não vem aqueles pensamentos aleatórios, quando você está em paz consigo mesmo, quando alcança a iluminação, você alcança o estado de não eu, que na verdade não é um estado de não eu, na minha opinião. Não sei se essa é uma forma de nós apegar a nós, que ainda vai ter algo, ou é uma forma de dizer qual é a ilusão. Tipo, tem uma ilusão por trás. O mundo cria o que nós acha que tem valor, sabe? Eu acho que tem valor, a coisa que tem valor para mim, eu acho coisas muito grandes que tem valor, que vai dar valor para minha vida. E não é as coisas muito grandes que vai dar valor para minha vida. Tipo, uma coisa que eu tenho virar político e meio que salvar o mundo de todas as crises mundiais. Mas eu nem consigo salvar a minha vida, cara. Eu nem consigo salvar a minha vida. Como eu vou conseguir isso? Eu sei que é uma atitude boa, mas o Theravada é mais racional nisso. Ele é mais inteligente nisso. Ele não é igual o Mahayana. Ele é algo para tirar seu sofrimento, entendeu? Não se apegar também aos outros. Porque quem falou para o Buda passar todo aquele conhecimento foi uma divindade que veio para ele, uma divindade de compaixão, veio para ele falar que para ele desenvolver, para ele falar aquele conhecimento para todos. Aí que ele desenvolveu a compaixão dele. Antes, se eu não me engano, ele não tinha nada. Tô chegando até um ponto aqui. Porque quando ele alcançou a iluminação,
talvez nem um conceito de eu existia, nem uma compaixão assim. Só existia uma sabedoria transcendente. É um estado, um outro tipo de estado. Que não reencarna mais. E foi aí que ele desenvolveu, digamos assim, que foi desenvolvida nele uma compaixão. Meio que ele morreu e nasceu de novo, ele transcendeu o ego. E só foi por causa dessa divindade que ele foi lá e pregou o Dharma e foi fazer o que ele tinha que fazer. Aí, digamos assim, ele foi finalmente um humano verdadeiro. Ele alcançou seu eu superior, que é de pura sabedoria, que está totalmente liberto da dor, que é o dukkha, né? A cessação do sofrimento, libertação do sofrimento total. E o primeiro passo, também para alcançar samadhi, que é uma concentração plena, assim, tipo, aumentar seu foco na concentração de não só a meditação, mas eu acho que em todas as suas áreas da vida, aumentar isso, você tem que começar a praticar realmente o Dhamma, o que Buda falou. O que Buda falou que dá certo e que funciona e que limpa as impurezas da mente. Que é não mentir, não ter discurso divisivo, não ter discurso abusivo, não ter má conduta sexual, sabe? Tentar ser o máximo moral possível. E eu sei que isso é difícil, e eu sei que isso às vezes até dói em algumas pessoas. Dói em algumas pessoas mudar a personalidade dela para uma coisa que ela não é. Às vezes ela é muito, sabe? Eu tô dando um exemplo porque esse é o exemplo da minha pessoa. Antes eu era um psicopata manipulador, mentia pra caralho. Desculpa a palavra. Mas ele era isso mesmo, mentia pra muito, assim. Eu já fiz muita merda. Enfim. Agora eu tento o máximo de ser, sabe, moral. Porque isso faz sentido. O universo segue porque o Dharma que Buda ensinou é uma lei cósmica, sabe? É meio que uma lei divina. E você praticando isso, fazer boas ações, você vai renascer em mundos superiores. Que, se eu não me engano, tem 31 reinos. Alguns budistas aí falam se eu estou errado ou não, do que tá no Sansara, que é do renascimento, que é a existência. E tem 3 marcas da existência: o sofrimento, a impermanência e a falta de essência de um eu nas coisas. Essas três marcas da existência, elas explicam como é. Isso não significa que talvez um Deus não exista, porque se ele precisasse existir, ele tinha que sentir dor. E ele não sente dor. Até existe um conceito no hinduísmo que se chama Parabrahma, que acho que é algo além da realidade, além dos princípios da realidade, que fala que a realidade é meio que uma ilusão. É criada pelos nossos pensamentos, a realidade. Quando você transcende isso, você consegue alcançar a iluminação. Mas é muito difícil porque nós consideramos sempre que exista um eu ali. Um eu. Quando nós consideramos que não exista um eu ali, que foi criado pela infância lá, você foi criado
psicologicamente na cabeça da criança, quando ela viu as coisas, quando ela criou seus próprios valores, entendeu? Eu criei meus próprios valores assistindo Nano Moura, vídeos de política e o Death Note, o Kira. Death Note. Ou seja, o Kira queria salvar o mundo e o Nano Moura falar de política. Agora eu quero ser o quê? Um político que quer salvar o mundo. Olha só. E é a coisa que eu mais fico apegado. E a coisa que mais me trava na meditação. Porque eu tento ser eu e talvez esse não seja verdadeiramente eu. Ou seja, e eu não sei. E eu não sei dizer. Ou seja, talvez não exista essência nas coisas. Realmente não existe uma essência nas coisas. É bem difícil explicar isso, mas pesquisem sobre o budismo. As 4 nobres verdades, tal. Vocês vão achar interessante, isso vai mudar seu pensamento, sua forma de existir, sua percepção, sua consciência vai evoluir, sabe? E você vai perceber que esforço não é algo, e a paciência é uma virtude, são coisas boas para se conservar na mente. E você fica realmente saudável, praticando coisas boas e não coisas ruins, nem para o seu corpo, nem para outros. Entender a natureza das coisas, começar a entender, né? E começar a não criar mais um conceito de eu pro futuro. Começar, a parar de fazer isso. Depois disso eu vou fazer... Não, para, corta ali. Porque tudo aquilo é uma ilusão. Vai ser uma ilusão. É bem difícil, isso, mas é o exemplo dos prazeres, os prazeres da vida, os prazeres sensoriais, das nossas percepções, tudo quanto é prazer. E o único jeito que o Buda conseguiu encontrar um caminho para a libertação, e talvez esse seja o caminho para esse Maitreya que vai vir, que pode ser qualquer pessoa que com a sua iluminação, porque ela vai ter essas características, mas ela vai se apegar a características que alguém deu a ela, ou quem ela realmente sabe quem ela é. Entende? É uma coisa complicada. Ou seja, Buda falou sobre Maitreya e falou que ele vai ser um grande líder dos homens. E eu quero ser um grande líder dos homens. Mas eu não sei identificar se isso é algo de mim ou algo, sabe? Tá entendendo? A bug na cabeça? Tá um bug na cabeça. Enfim, eu divaguei muito nesse vídeo. Meus vídeos são muito de devagar. Até o nome da minha banda vai ser Os Divagadores. Porque eu só divago, mano. Quando eu falo sobre o assunto, eu não consigo ficar no assunto. Eu sempre vou para outro. E eu sou uma mente muito, muito que gosta de conhecer as coisas. Eu sou mais conhecimento que sabedoria, na minha opinião. Agora que eu tô começando a criar sabedoria. Quando eu tô mais adulto, né? Com 18 anos, né? Já era hora, né? Pois é. Mas eu queria falar o caminho do meio especificamente. O que é o caminho do meio? O caminho do meio, basicamente, é você não viver uma vida de monge, mas viver até um certo ponto que é o limite para você. É o limite. É o limite até onde a sua personalidade, sua individualidade quer ser. Ou seja, o meu limite, onde minha personalidade quer ser, minha individualidade quer ser, e eu tô me comprometendo com tudo que eu tô falando, porque isso acontece mesmo, isso é uma coisa de honra, isso é uma coisa de valor, enfim.
quando eu sentar, porque eu pus todo o meu valor, todo o valor da minha caminhada no final dela, não no meio dela. Ou seja, eu tenho que entender que ela tem começo, meio e fim. Nossa, eu filosofei muito hard aqui, do nada. Então, o caminho do meio é exatamente isso. Por isso que ele chama caminho do meio. Justamente porque eu tenho que ver que é o meio, assim. Ele tem seus valores também, o meio. Não é somente o fim ali. Que o fim, para mim, eu não vou dizer qual vai ser. A morte, sim, obviamente. Todo mundo vai morrer. Só a energia que é conservada, tá ligado? Que a energia não morre. Mas todos nós vamos um dia virar Buda e parar de reencarnar. E talvez essa energia que foi acumulada devido ao nosso karma se torne vazia durante nossa morte e não exista um eu superior. Ou exista, e você volte para ele como forma de energia, aquela alma sua. Ou você cumpre seu propósito e não volta mais. Existem os dois conceitos, o hinduísta e o budista. Eu prefiro acreditar nos dois. Que tem um eu verdadeiro, que é um eu além da ilusão, e um eu que ainda está na ilusão, que ainda acredita na realidade fabricada. Uma realidade fabricada. Mas andar para esse eu sem ilusão, primeiro tem que passar com esse eu com a ilusão. É o caminho do meio, justamente. É as dores dos exercícios ascéticos, ou seja, não fazer, não comer, fazer jejum forte, negar as necessidades, os prazeres do corpo, junto com os prazeres, ter uma mulher, mas não ter má conduta sexual, não ser promíscuo, que as pessoas acham que é assim, que é relacionamento aberto, tal, é legal, faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Não chega a ser adultério, mas é uma coisa muito promíscua. Não é uma coisa verdadeira. E é uma coisa muito falsa. Muito falsa, muito suja. Eu não me considero mais isso. Eu antes me considerava muito isso. Eu me considerava... E, cara, é foda. Como o mundo suja você. Você, antes, como era criança, era uma pessoa pura. Quando você vai amadurecendo, aquilo vai mudando você. O mundo, as coisas do mundo, o eu quero, o ego, vai mudando você. Quando você volta, digamos assim, a ser, digamos, uma criança novamente, você volta a ser bom, a praticar o bem, a tentar praticar o bem, talvez aquelas qualidades voltem, aquela felicidade que uma criança tem, volte. E eu acho que é isso que o Rodrigo, até do Spook House, falou. É uma coisa assim. Mas enfim, esse vídeo ficou enorme. Nem sei se alguém vai assistir até o final. Quem assistir até o final fala Mara, você vai ser derrotada nesse dia e nos dias posteriores, e no fim você vai ser derrotada por todos e até por mim. Alguma coisa assim. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas basicamente Mara é aquela divindade que atrapalhou Siddhartha e deu as tentações para ele, que é considerado do diabo budista, que até eu não sei se é um rei celestial do maligno, assim, do sexto céu.
Mas no sexto céu, eu fui pesquisar lá no budismo, não se encontra o nome de Mara nos 4 reis, nos 4 pertencentes do sexto céu. Ou existe mais de 4 reis, ou ela é um Asura, no caso Namuzi. Eu ainda estou com essa dúvida, mas é uma coisa que não importa. Uma coisa que, na minha opinião, vai vir com a vida e uma coisa que não importa. O Buda só falou que o que importa pra gente é a nossa sensação do nosso sofrimento, nosso despertar. E nós não foca nisso. Nós somos tolos, para não dizer outra coisa. Enfim, Deus, o novo mundo vazando e tchau.